Feche os teus olhos, vamos orar. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre você, sobre o seu coração. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Que o Senhor venha aquietar o seu coração nessa noite. Que o Senhor venha pacificar essa tempestade existencial. Que o Senhor hoje olhe para nós, para você aqui, e Ele possa responder às suas necessidades, às suas petições, aos seus desejos. Ore. Senhor, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos no Teu nome santo, o nome que é sobre todo nome, Senhor, para Te louvar, Te bendizer e confessar que fora de Ti não há outro, não há salvação, não há vida, apenas em Ti nos movemos, existimos, Senhor, e somos. Ó Deus, tome cada coração aqui nas Tuas mãos nesta noite, fale conosco pela Tua palavra, instrui-nos, nos direciona, dá-nos uma porção da Tua vontade hoje aqui, Senhor, fala conosco. O Senhor sabe do que precisamos, do que necessitamos, onde chegar esta mensagem, que a Tua mão possa chegar e tocar, Senhor, e libertar, e curar, e organizar tudo que estiver fora do lugar. Senhor, nós cremos num Deus vivo, que venceu a sepultura, que venceu o pecado, que venceu o inferno e que venceu a morte, está aqui conosco. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, irmãos. A paz do Senhor, amém. Hoje eu achei que seria só Pedro, Tiago e João, irmãos, por causa da chuva. Que bênção, mais de 60 dias sem chuva, e veio uma chuva mansa, graças a Deus, para molhar a terra, apagar a poeira, graças a Deus. Quem tem Bíblia aí, diga glória a Deus. Todo mundo tem Bíblia? Então abra ela aí, que o Senhor nos dê uma palavra nessa noite. Você acredita que o Senhor é aquele que entrega uma palavra? Moisés estava no deserto e Deus lhe entregou uma palavra. Ele não tinha livro na mão, ele não tinha instrução na mão, mas Deus lhe entregou uma palavra. E hoje eu espero e creio que aqui hoje o Senhor possa nos entregar uma palavra. Ele sabe da sua existência, Ele sabe da sua vida. Eu quero que você pense comigo hoje, vamos lá. Hoje pela tarde estava lendo algumas histórias da Escritura, e cheio de textos na cabeça, é difícil quando a gente fica com muito texto na cabeça. Dá umas 5 mensagens, irmãos. Mas eu quero aqui pensar com vocês. Eu li a história, uma das histórias mais lindas de toda a Escritura, a história de José. Quem conhece a história de José do Egito aqui, diga amém. Olha que facilidade, vamos pensar nela. José do Egito, Gênesis capítulo de número 37. Eu nem trouxe meu óculos, irmãos, não fiz mensagem. Agora está ficando difícil. Deixa eu ver aqui, vamos começar depois do sonho. Versículo 10 em diante, capítulo 37, versículo 10, ali dá. Todos juntos? Amém, vamos lá. Contando a seu pai e a seus irmãos os sonhos, o repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, e foi ele a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui
pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o avistaram, e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lhe os ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse: não está lá o menino? Para onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. Enviaram a túnica talar de mangas compridas e fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da sua guarda. Amém? Irmãos, você me empresta a sua atenção por alguns poucos minutos? Eu preciso que você me ajude aqui nessa noite a prestar atenção, a glorificar ao Senhor e a receber esta palavra que Deus tem para a sua vida. Eu li algumas histórias da Escritura e são histórias profundas. Gideão, Moisés, Davi e Saul. Mas esta mensagem, esta história de José, ela está no meu coração, e eu quero tratar com vocês algumas questões sobre José do Egito. José é filho de Jacó, 12 filhos. José é um dos mais novos, e os irmãos de José estão apacentando as ovelhas do seu pai na terra de Siquém. José tem sonhos, ele era um sonhador, e ninguém tem por si a capacidade, a habilidade de sonhar sobre o futuro, senão o Senhor não lhe der esse sonho, porque todos os tempos e as estações estão nas mãos do Senhor, disse o profeta Daniel. Ele tira rei, põe rei, estabelece tempo e muda os tempos, diz o profeta Daniel. E José começou a ter sonhos, e ele teve o primeiro sonho, em que eles estavam matando os feixes, e o feixe deles se levantava, e todos os feixes se inclinavam. Ele contou aos irmãos, e os irmãos enciumaram-se mais ainda dele. Para ajudar nisso, o seu pai Jacó também lhe fez, ou pediu para alguém fazer uma túnica talar, e deu a José. Segundo a história, era uma túnica colorida, cheia de vida, cheia de significados. E quando José usava, os seus irmãos o odiavam. E ele sonhava e contava os sonhos, que ele seria o senhor deles. O segundo sonho diz que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Ao que os seus irmãos o queriam matar. Não havia diálogo pacífico mais, não havia relacionamento pacífico entre eles. E os irmãos estão apacentando as ovelhas do pai. Então o pai Jacó, todos conhecem a história de Jacó aqui, sabe da experiência desse homem que andou com Deus. Jacó disse: não estão seus irmãos apacentando o rebanho nos pastos? A Siquém, vá até eles e me traga a notícia. José foi, e José andando errante, pois não conhecia, chegou a Siquém, eles já não estavam. José encontra alguém, e esse alguém é anônimo.
E ele pergunta: para onde vais? O que você quer? Eu quero achar os meus irmãos que apacentam o rebanho. E eles dizem: eles foram para Dotã. José se aproximando deles na terra de Dotã, eles tramam contra José. E eles perguntam: lá vem o tal sonhador. E sonho aqui, gente, eu quero falar nessa noite, não é sonho de barriga cheia do seu ideal. É sinônimo de propósito. É sinônimo de missão de Deus. É sinônimo daquilo que Deus colocou em você como projeto. É sinônimo daquilo que Deus colocou em você como uma ação a ser desenvolvida, como um caminho a ser trilhado. José era um homem sonhador porque Deus lhe dava sonhos. E como é bom sonhar os sonhos de Deus. Você já sonhou os sonhos de Deus? Você já teve essa noção do que é ter no seu coração algo de Deus queimar na sua vida? Você é um sonhador. E os irmãos disseram: lá vem o tal sonhador, vamos pegá-lo e vamos matá-lo. Rúben, o mais velho, diz: matar não, é sangue inocente, é nosso irmão. Então eles tramam e eles lançam José numa cisterna, num poço, num buraco. E esse buraco está seco, diz o texto, sem água. E eles lançam José, tira a túnica que o pai fez. Preste atenção, tira a túnica talar, de mangas compridas, coloridas, que o pai lhe fez. Eles tiram ela, a inveja, o ciúme, tira aquela túnica e lançam ele na cisterna. E José fica ali. Imagina o que José não pensava na cisterna. Pensam, matar ou não, deixa ele aí. E eles sentam sobre a cisterna e vê uma caravana de ismaelitas, que estavam indo para o Egito. E alguém tem a ideia de fazer o seguinte: vamos vender para o Egito? Pelo menos a gente não mata. E deu certo. Negociaram José, alçaram José da cisterna, tiraram ele. E José vai com uma caravana que levava aromas, perfumes e mirras para o Egito. Gileade fornecia o Egito nesse sentido. E ele vai, e lá na praça pública do Egito está como escravo, corrente nos pés e nas mãos. E Potifar, o comandante da guarda, o capitão da guarda de Faraó, olha para José, compra José, leva-o para casa. Lá na casa diz o texto que Deus era com ele. Em tudo que colocava a mão, Deus era com ele, Deus o abençoava. Até que a mulher de Potifar se interessou por ele, e ele fugiu dela e deixou suas vestes caírem. Foi então que ela, de uma maneira enganosa, disse que ele tentou abusar, e ele vai para a prisão do rei, e lá ele fica por mais 2 anos, até ser governador do Egito. O que esse texto tem a ver com a gente aqui hoje? Eu quero tratar aqui com vocês, qual a sensação que nos dá quando a gente está dentro de uma cisterna. Qual a sensação, quais são os sentimentos que geram em nós quando estamos sendo provados? Quais são as reações das nossas emoções? O que nós captamos, o que nós entendemos quando a gente é traído, quando a gente é lançado num buraco, quando a gente é injustiçado? Qual a sensação quando Deus não fala com a gente e tudo está dando errado? Parece que o controle foi perdido e a gente está à mercê de um buraco, de uma cisterna ou de uma caravana que está à sorte do mundo. É sobre isso que eu quero tratar com você. E a primeira coisa que eu quero tratar com você é isso: é que para cada um aqui, o Pai lhe deu uma túnica. Para cada um de nós, o Pai lhe deu uma identidade. Para cada um de nós, o Pai lhe deu uma veste diferente, diferenciada, que é segundo a sua capacidade, que é segundo o seu chamado, que é segundo a sua cultura, que é segundo a sua história, que é segundo a sua vivência. Por isso, ninguém precisa ficar com ciúme ou com inveja de túnica de ninguém. Ninguém precisa cobiçar, ninguém precisa se enraivecer, ninguém precisa ter conflitos por causa da túnica de alguém, porque para cada um aqui, o Pai deu uma túnica. Mas os irmãos de José não entenderam isso. E quando ele vinha, tramaram e jogaram José na cisterna. Na cisterna, é uma sensação horrível. Na cisterna, a primeira coisa, escute isso. A primeira coisa que eles estavam tentando tirar, Marcelo, de José. A primeira coisa, a primeira sensação que nos dá quando a gente é injustiçado, traído pelos da casa, pelos irmãos, e quando a gente é jogado no buraco, a primeira coisa que nos é tirado é a liberdade. Segundo, é a capacidade de olhar para o horizonte. Porque quem está numa cisterna só vê barranco, parede de cisterna, parede de poço. Mas José era um homem sonhador. E os sonhos de José projetavam o futuro.
José era um homem que tinha visão de Deus. José era um homem que tinha os sonhos dos propósitos de Deus para aqueles dias, para aquele tempo. Mas os irmãos de José lançaram-no na cisterna. E a primeira coisa que acontece é ele não ter mais a visão de horizonte, a visão do futuro, a visão distante, longa. E a primeira coisa, e uma das coisas que a gente sente quando a gente está sendo provado por dificuldade, parece que a gente não vê mais nada. Parece que a gente não vê alternativa, a gente não vê mais porta de saída, porta de entrada. Nós não conseguimos visualizar possibilidades de milagre. Nós não conseguimos enxergar mais nada. Mas escute, a cisterna tirou de José a visão imediata, mas não conseguiu tirar de José os sonhos de Deus que estava dentro dele. Se tem uma coisa que a dificuldade, que a tribulação não consegue tirar de nós, é a visão que Deus nos dá. É o propósito que Deus nos dá, é a missão que Ele nos dá. Agora José, na cisterna, no poço, não conseguia olhar para frente, não conseguia olhar para o horizonte, para o nascente ou para o poente, não conseguia arrumar a sua vida. E você entrou aqui hoje, não mais tendo direção de nada, não mais conseguindo achar saída para a sua história, para a sua vida, mas Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir isso. Da cova você não morre, a cova é um estágio, a cisterna é provisória. Deus vai te tirar daí, Deus vai te tirar daí. Segunda coisa, em que a cisterna gera na gente, o que impõe sobre a gente, é a incapacidade de andar direito, de andar reto. Porque na cisterna a gente anda em círculo. Quem anda em círculo não vai a lugar algum. Quem anda em círculo não prospera. Quem anda em círculo não evolui. Quem anda em círculo gasta energia, sua, cansa, gasta a sola do sapato, mas não prospera, não evolui e não chega a lugar algum. Talvez nós sentimos isso quando nós estamos sendo provados por Deus, ou quando a tribulação chega. Parece que eu não consigo sair do lugar. Você já teve essa sensação? Parece que a minha vida não muda. Olha, e eu trabalho, e eu corro. Olha, e eu oro, e eu leio, e eu venho para a igreja, mas parece que eu estou andando em círculo, não evolui. Parece que eu estou numa cisterna lançado lá. E andar em círculo não é propósito de Deus. Andar em círculo é uma atitude do diabo. O livro de Jó me diz, Deus pergunta, de onde vens? Eu venho de passear pela terra e rodeá-la. Andar em círculo não é propósito de Deus. Você que me ouve aqui hoje ou que me assiste, a sensação deste momento é que você não evolui, e você investe, e você fala, e você estabelece, e você vai e fala com um, fala com outro, e você se expõe, e você luta, trabalha, mas pastor, parece que eu não saio do lugar, estou cansado, pensando em desistir. Mas nessa noite, Deus manda eu pregar aqui hoje, que Ele vai endireitar as suas veredas, porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O livro de Provérbios diz que o Senhor confirma os passos de um homem bom, não porque ele é bom, mas porque bom é o caminho que ele está andando. A sua vida não vai ficar girando em círculo. A sua vida não vai ficar cansada, sem energias, parado. Você vai andar, vai voltar a se movimentar na vereda da justiça reto. Você tem que andar, você tem que viver novos níveis, você precisa experimentar coisas novas em Deus, mas você tem que sair dessa cisterna. Pastor, o meu negócio não vai, a minha profissão não vai, eu estou enjoando, me dá náuseas de pensar que eu tenho que trabalhar amanhã, que eu preciso fazer a mesma coisa. Escute, será que você não está andando em círculo? E que você precisa ser alçado daí, pela corda do socorro de Deus que vai descer até onde você está.
Deus sabe a cisterna que você está. Deus sabe o buraco que você entrou, ou que jogaram você. E Deus não vai ficar parado. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, antes Ele está com as mãos estendidas para nós. Aleluia. Terceira coisa que eu percebo nessa cisterna, gente. A primeira é que ela tira a nossa capacidade de ver, de planejar, de imaginar o destino, o futuro. Segunda, é que ela tira da gente a capacidade de andar reto, de ir para frente. E a terceira, é que ela dá uma sensação de inversão de valores. Diga comigo, inversão de valores. É isso, preste atenção. Quem tem promessa de Deus é, no texto, José. Quem tem promessa é José. Quem tem sonhos de Deus é, quem tem um chamado de mudar impactar a história é José. Agora José está lá embaixo, no buraco. E quem não tem chamada, e quem não tem promessa, e quem não tem sonhos de Deus, está aqui em cima, os irmãos dele. Isso é muito injusto. José está injustiçado, ele não fez nada de errado. Ele só tinha promessa e sonhos de Deus. E por causa disso, desse fator Deus, ele está num buraco, lá embaixo, sendo humilhado, despido da sua túnica do pai. E quem está em cima, não tem chamado, não tem promessa, e não tem sonho de Deus pulsando no coração. A luta, a tribulação, as provas, dá sensação de injustiça. Daniel era um homem temente a Deus na Babilônia, que não quis se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor da Babilônia, preferiu permanecer fiel ao Senhor, determinou no coração orar 3 vezes por dia na direção do templo de Jerusalém. Por causa disso, ele foi lançado numa cova de leões. E quem estava em cima? Os falsários, os seus oponentes inimigos. Davi recebeu a unção de Deus por Samuel, na casa de Jessé o belemita. Um homem cheio do Espírito Santo, que quando ele tocava os seus instrumentos, o diabo corria dele, tinha pavor dele. Um homem cheio de Deus, reto, que lutava as batalhas do Senhor. Onde está Davi? Escondido num buraco, na caverna de Adulão. E o injusto, e aquele que não mais tem o Espírito Santo de Deus, está no trono, Saul. Isso parece comigo, pastor. Eu sou um homem trabalhador, sou um homem fiel, pago em dia as minhas contas, trabalho, e olha a situação que eu estou. E o ímpio, que não teme ao Senhor, que faz o que faz, que não tem limite, que não tem temor a Deus, vai tudo bem. Não dá uma sensação de injustiça? Não nos dá uma sensação da inversão desses valores de Deus? Agora escute isso. Deus, Ele é poderoso o suficiente para inverter os valores, a lógica humana. Porque aquele que estava no fundo do poço, aquele que foi injustiçado dentro de uma cisterna ou na prisão do rei, Deus tem projeto para ele ser governador do Egito. E os irmãos que o lançaram no buraco, eles se prostrarão diante dele. Deus vai inverter as posições. Escute isso que eu estou dizendo. Deus vai inverter as posições. Deus vai mexer nessa estrutura que você está. Quem está em cima sem temor a Deus, vai vir por baixo. E quem está sendo humilhado, quem está esperando no Senhor, quem está prostrado olhando para Deus, quem está olhando para o autor e consumador da fé, Deus vai fazer vir por cima, porque Deus faz essas coisas. Ele tirou Davi de trás da malhada e o fez rei. Essa prova não pode gerar em você esse senso de inversão de valores, de injustiça. É o trabalhar de Deus, é o processo de Deus. Passa a caravana dos ismaelitas. Escute isso. Os irmãos falam matar, não. Preste atenção nisso, gente, porque isso que é importante.
os irmãos dizem: vamos vender. Vamos, então vamos lá negociar o nosso irmão. Escuta o que eu quero dizer para você. Vamos negociar o nosso irmão? Vamos. Quanto vale? 50 pratas? Não, 20 moedas de prata. Vendeu o irmão por escravo. Colocaram José numa caravana de ismaelitas puxada por camelos. Escute, aquela caravana não era caravana de escravo. Era uma caravana que transportava especiarias para abastecer o Egito, a grande nação daqueles dias. Aromatas, mirra, bálsamo. Colocaram José lá, junto com os potes, com os vidros, com os perfumes. José foi descarregado na praça pública do Egito como escravo, sem ser. Eis a lição para nós aqui hoje. Cá para nós, cristãos e crentes do Senhor Jesus, quantas vezes nós estamos negociando os nossos irmãos? Quantas vezes a gente está colocando preço na vida dos outros? Quantas vezes a gente senta para pôr preço no estilo de vida do A, do B? Como igreja de Jesus, avaliando valores das pessoas. Porque quem avalia a vida dos outros não tem noção de valor. Põe qualquer preço, 20 ciclos de prata, mas ele é o governador do Egito. Você está vendendo o governador do Egito por 20 ciclos de pratas. É porque você não tem noção de valor. Você não sabe o que ele sofreu. Você não sabe o que ele enfrentou no fundo da cisterna. Você não sabe o que ele sentiu quando tiraram a sua túnica, quando viu os olhos enraivecidos dos irmãos o traírem. Ninguém aqui tem o direito de avalizar, de pôr valor na vida dos outros. Isso é feio. O apóstolo Tiago diz: a língua é fogo. Um pouco de fogo faz toda uma floresta se perder. A grande nau, os navios eram guiados por pequeno leme. Os cavalos são conduzidos pelo freio na boca e o corpo tudo conduz. Mas a língua é indomável. É fogo consumidor. Como podem vocês com a boca adorar a Deus e com a mesma boca difamar o próximo? Que coisa feia. Isso a igreja de Jesus não tem esse direito de julgar, de avalizar, de colocar preço na conduta da vida dos outros. E detalhe, era irmão. Quanto vale José? 20 ciclos de prata, para mim não vale nada. Venda o irmão. E quantas vezes a gente está sendo avalizado na esquina? Ai, Senhor. A gente está sendo vendido e nem sabe. Hoje escute esta palavra. Cuidado. Cuidado com o valor que você coloca, porque você pode estar colocando o valor no governador do Egito. José chega no Egito. Descarregam ele na praça pública ali dos escravos sem ser. Agora olha que linda essa cena. Eu fico imaginando. José é transportado numa caravana de ismaelitas, que não era uma caravana que transportava escravos, transportava especiarias. Pelo dinheiro, pelas pratas, colocam José no cantinho aí. Agora naqueles dias era camelo, era animal. Aquelas rodas de madeira, ia chacoalhando. O cheiro, o respingar da mirra, do bálsamo, respingava em quem? Em quem? Em José. Agora José está na fila dos escravos. E Potifar chega para adquirir um. E diz a tradição judaica que quando Potifar olhou para José, ele questionou porque ele não tinha perfil de escravo. Mas por que ele comprou? Porque ele tinha cheiro de mirra. Você pode estar no Egito, você pode estar na praça pública do Egito, você pode estar sob o governo de Faraó, você pode estar na praça do mundo,
mas você tem que ter cheiro de mirra na sua vida. Você tem que exalar a fragrância do Cristo. Você tem que exalar o cheiro da rosa de Saron. Você tem que ter o cheiro de Jesus. Você tem que exalar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Não importa o lugar, você tem que ter cheiro de Cristo. Você tem que ter cheiro do Espírito Santo. Você tem que ter cheiro de óleo, de mirra na vida. Potifar o compra e o leva ele para trabalhar na casa. E o primeiro versículo do capítulo 39 diz: e o Senhor era com José. A cultura não era dele, os deuses não eram dele, aquela terra não era dele, estava sozinho no meio dos estranhos, mas Deus era com ele. Escute isso, nós não precisamos de padrinhos, nós não precisamos de apadrinhamento, nós não precisamos do QI, nós precisamos do Senhor, porque Deus pode fazer todas as coisas. Você crê nisso? Que Deus pode fazer todas as coisas? Que Deus pode fazer na sua vida, amém? Potifar o compra, e de repente ele se torna mordomo, gestor de toda aquela casa. De repente ele se torna o administrador daquela casa. Potifar o chama e diz: tudo aqui é teu, nem eu sou maior com você do que você nessa casa, tudo aqui está sob a sua direção. É interessante que José comandava tudo, mas nada era dele. A casa quem governa é José, mas a casa não é dele. Os servos quem comanda é José, mas nenhum é dele. As festas, os banquetes, os vinhos, tudo José comanda, tem a chave da porta, mas nenhum é dele. Porque Deus faz isso com a gente. Deus nos empresta muitas coisas, mas nenhuma é nossa, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, para você partilhar o que Deus te dá, para você repartir aquilo que Deus te dá. Está indo tudo muito bem. Agora José tem um problema. A mulher de Potifar põe os olhos nele, é o termo que a Bíblia diz. A mulher de Potifar põe os olhos nele e quer se deitar com ele. E ele diz: eu não posso, o meu senhor, o teu marido, me confiou todo nessa casa, e ele só me proibiu de te tocar, porque você é a mulher dele. Não posso desonrá-lo a tal ponto, e porque eu temo ao Senhor. Agora pensa comigo você, Deus não poupou José da cisterna, da traição, da vergonha na praça pública, de ser estrangeiro numa terra estranha. Ele não poupou José de ser atacado pela mulher de Potifar, mas diz que Deus era com ele. Como que Deus era com ele? O texto não diz que José orou para Deus afastar a mulher de Potifar dele. O texto não diz que José orou para Deus livrar ele. Porque tem coisa que é para Deus. Deus te salva da cisterna, não deixa os irmãos te matar. Deus te coloca no trilho do governo do Egito e vai com uma caravana de ismaelitas. Deus desperta Potifar para ir na praça comprar escravo no dia que você está lá, cheirando bem, cheirando mirra. Ele te traz, Deus te dá sabedoria de gestão, Deus te dá qualificações, atributos para isso. Mas Deus não nos poupa. Ele deu condições para José resistir à tentação da mulher de Potifar. Deus não nos poupa, mas Ele nos dá condições da gente ser livre. Deus não nos poupa do caos, da dificuldade, da prova, mas Ele nos dá condições de passar a prova louvando o nome dEle. Mas Ele nos dá condições de passarmos pela fase do dia mal, firmes no Senhor. Por isso, o que é para Deus fazer na sua vida, Deus o fará. Mas aquilo que é para você resistir, suportar na sua vida, resista você, suporte você. Amém? Quando ele está na prisão, eu estou encerrando. Quando ele está na prisão do rei, os prisioneiros do rei, ele interpreta sonhos, porque quem por sonho é lançado na prisão, por sonho é tirado de lá. Ele interpreta o sonho do padeiro,
e do copeiro cumpre-se. Passam-se mais 2 anos, o copeiro que sobrevive não lembra-se dele, mas Faraó vai sonhar. E os sonhos de Faraó são sonhos do futuro, são sonhos que vai mexer com o mundo. Ele sonha 2 sonhos, no dia seguinte, chama todos os ministros do Egito, chama os magos, os encantadores e conta. Qual é a interpretação? Ninguém consegue interpretar. Então o copeiro se lembra, quando eu estava de castigo na prisão, lá um hebreu, eu contei o sonho, tanto o padeiro quanto eu, e tudo conforme ele contou aconteceu. Então desce, preste atenção nisso, imagine essa cena. A guarda de Faraó descendo na prisão, abrindo a porta e chamando: prisioneiro José, prisioneiro José, o Faraó te chama hoje. Sabe o que ele faz? Imediatamente raspa a barba, troca a roupa e ele vai com eles. Sabe o que é isso? Senso de preparo, senso de oportunidade, senso de quem esperou em Deus, esperou, se preparou, todos os dias olhou para o Senhor e disse: no dia que Deus me der essa chance, eu não vou soltar, essa oportunidade eu não vou perder. Ele poderia ter ir sem tomar banho, todo fétido, barbudo, desajustado, desajeitado, mas não, ele vai diante de Faraó como quem vai para ficar. Senso de preparo, como é que está seu senso de preparo? Você tem se preparado para as oportunidades de Deus? Você tem se preparado para aquilo que Deus tem para você? Jovens, vocês têm se preparado para aquilo que Deus tem para vocês? Ele toma banho, troca as vestes, faz a barba e chega na frente de Faraó. Faraó conta o sonho das vacas magras e gordas, das espigas gordas e magras, e ele diz: o sonho é um, eu não tenho interpretação, mas Deus tem. E ele conta: isso é um tempo que Deus vai fazer 7 anos de prosperidade, de fartura na terra do Egito, e depois 7 anos de fome, que ninguém vai se lembrar do tempo da prosperidade, tamanha será a fome do mundo. Faça isso, construa galpões, gere emprego no Egito, preste atenção no discernimento dele. Faraó pergunta: mas em quem há o Espírito de Deus que possa fazer tudo isso? Mas ele está diante de Faraó. Então Faraó diz assim: a partir de agora, não existe no Egito este cargo. A dinastia egípcia é só para a descendência de Faraó, a monarquia, só geração de Faraó reinava. Então ele diz assim: a partir de hoje, você será o governador de toda a terra do Egito. Não tinha esse cargo, não tinha essa função. Quando Deus quer fazer, quando eu quero quebrar o microfone, não importa também, irmãos. Quando Deus quer fazer, não importa. Deus tem os seus caminhos no meio da tempestade. Não havia aquela função, e Faraó cria para ele, tira o anel de sinete, o põe no dedo, veste ele de linho, e põe ele no segundo carro, e ele vai andar na praça pública, e por onde ele passar, todo o povo tem que se prostrar e reverenciá-lo como autoridade. Sabe o que é isso? É a honra que Deus faz para aqueles que sonham os sonhos de Deus, para aqueles que perseveram em Deus. Olhe para a sua vida, feche os teus olhos onde você está. Olhe para dentro de você e veja onde estão os sonhos que Deus te deu. Onde estão os propósitos que Deus te deu? As sensações ultimamente são de cisterna. Eu não consigo ver além do meu nariz. Está tudo tão difícil, tudo tão denso que eu não consigo ver, enxergar. Eu não consigo evoluir, parece que eu ando em círculo, a minha vida é andar em círculo. E a sensação de injustiça das inversões dos valores é muito grande.
Mas hoje o Senhor, de uma maneira muito simples, fala com você que Ele vai te tirar dessa cisterna, que você voltará a ver as visões de Deus, os sonhos de Deus ao longe, e que você não vai andar em círculo, você vai prosperar, você vai caminhar, e que você vivenciará as inversões que Deus vai fazer para o nome dEle ser glorificado na sua vida.